Saudações, caros estudantes, 12ª classe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aula de Química, dando continuidade ao nosso estudo sobre concentração de soluções. Portanto, estamos para terminar este capítulo analisando a concentração normal ou então normalidade. Portanto, dizer aos caros estudantes que este é o quarto tipo de concentração a ser abordado. Existem vários tipos de concentração, mas estes 4 abordados, que é a concentração comum, a concentração molar ou molaridade, a concentração peso por peso ou percentagem peso por peso e a concentração normal ou então normalidade, são as mais usadas em unidades fabris, isto é, nas indústrias, como também ao nível de análises laboratoriais, não é? Então, são os tipos mais usados, por isso fazem parte do programa do Ministério da Educação, estes 4 tipos. Contudo, existem também outras formas de expressar, portanto, a concentração de soluções. Normalidade. O que é? A normalidade vai ser o número de equivalentes gramas sobre o volume. Este N aqui, depois é Q, é o número de equivalentes grama sobre o volume. Este número de equivalentes grama é do soluto. Só aparece aqui um 1. Lembrem, quando introduzimos este capítulo, definimos a solução como sendo o soluto mais o solvente. E quando nós falamos das massas de soluto, então este 1 está lá para indicar que é o soluto. Quando é 2 é o solvente. Então, a normalidade é o número de equivalentes gramas do soluto sobre o volume. Agora, o que é número de equivalente gramas? Então, temos aqui a expressão que o número de equivalentes gramas do soluto será igual à massa do soluto sobre o equivalente grama. Peço para não haver confusão aqui. Equivalente grama e número de equivalente grama são coisas diferentes. Então, temos que estar claros. Então, o número de equivalentes gramas do soluto é a massa do soluto sobre o equivalente gramas. O que quer dizer? Podemos levar esta expressão aqui do equivalente grama ou do número de equivalente grama, substituir nesta fórmula. Então, no lugar de número de equivalente gramas, podemos substituir para essa expressão e passamos a ter, portanto, normalidade ou a concentração normal, que é igual à massa do soluto sobre equivalente gramas vezes o volume. Então, essa parte aqui corresponde ao número de equivalente gramas sobre o volume, que é a expressão mãe. Então, dependendo de como é que aparece um exercício, podemos usar ou esta expressão ou esta aqui. Esta expressão é quando nos dá uma massa do soluto. Então, podemos aplicar essa forma, porque é mais viável. Quando nos dá um número de equivalente gramas, podemos aplicar esta aqui. Então, vai depender do exercício como é que ele se comporta para o uso de uma destas fórmulas. Ok. Caros estudantes, como é que se calcula o equivalente grama? Depende de cada substância. Quando for um ácido, então o equivalente grama do ácido será igual
a massa molecular do ácido, o mR, massa molecular do ácido, sobre o número de hidrogênios ionizáveis. Todo ácido tem hidrogênio. Até ao nível 12ª, para sabermos se um composto é ácido ou não, temos que ter lá hidrogênio. Estando outros níveis, poderão já aplicar também outras teorias. Então, todo ácido tem lá o hidrogênio. Então, o equivalente grama do ácido será o mR do próprio ácido dividido por número de hidrogênios ionizáveis. Para o caso de uma base, o equivalente grama de uma base será mR da base, tal composto que é base, sobre o número de grupo H. Quantos grupos OH estão na base? Se é um grupo H, se é 2 grupos H, se é 3 grupos OH. Então é só visualizar na fórmula. Assim teremos o equivalente grama da base. O equivalente gramas do sal, tanto será o mR do sal sobre a carga positiva vezes a carga negativa. O sal, ele tem esse comportamento. Ter uma parte catiônica, que é a parte positiva, e uma parte aniônica, que é a parte negativa. Então, é só uma questão de visualizar na fórmula para conseguir, portanto, extrair as cargas, seja positiva ou então negativa. Então, desta forma, determina-se os equivalentes gramas para, portanto, esses casos de ácido, base ou então sal. Temos aqui um exemplo para resolvermos. Diz um exercício. Adicionando-se 19,6 gramas de ácido fosfórico, a fórmula é H3PO4, a 1,4 litros de água. Qual é a normalidade da solução resultante? Então, nós temos aqui a massa. Se temos aqui a massa, significa que no âmbito da resolução do exercício, temos que aplicar essa fórmula. É mais viável, porque já consta aí a massa. E temos o volume. Significa que o que nós temos que fazer é calcular o equivalente de grama. Neste caso, que é do ácido. E assim estaremos a determinar, portanto, a normalidade. Então, vou afastar um pouco aqui para ter mais um espaço. Então, vamos extrair os nossos dados. Então, nós temos como dados, vamos extrair os dados. Temos como dados o quê? A massa. Temos a massa. A massa do ácido fosfórico, H3PO4, diz-se que é igual a 19,6 gramas. Dá-nos o volume. O volume é igual a 1,4 litros. O que se pede aqui é a normalidade. Então, na resolução, teremos 2 passos. O primeiro passo é calcularmos o equivalente grama. Então, o EQ, gramas, do ácido. Então, será igual. Portanto, com base na expressão, então, vamos fazer o cálculo. O mR do ácido, esses dados de massas atômicas estão tabelados na tabela Matemática Física Química, ou então em qualquer livro de Química, sempre tem esses dados disponíveis. Nós temos aqui 3 hidrogênios. Então, vamos ter aqui 3 vezes o 1, porque o hidrogênio tem a massa
portanto, a atômica 1. Então, 1 vezes 3 é 3, mais o 31 do fósforo, que é o P, mais oxigênio vai ser 16 vezes 4, que dá-nos 64. Portanto, isso aqui é a parte do MR. Sobre o número de hidrogênios ionizáveis, temos aqui 3 hidrogênios. Então, vamos colocar aqui. Então, efetuando esse cálculo, essa parte cá irá nos dar, portanto, a 98, dando 98, então 98 dividido, portanto, por 3. Então, teremos 32,6. Teremos aqui 32,6 gramas. Gramas. Então, temos aqui o equivalente de grama. O segundo passo e o último, é calcular mesmo a normalidade. Então, colocando a expressão, temos a massa que nos dão, que é de 19,6. Então, o equivalente de grama, calculamos aqui, que é 32,6, vezes o volume, que é de 1,4. Efetuando esse cálculo, nós teremos que 19, portanto, 6, temos que dividir com 32,6 vezes, portanto, 1,4. Então, isto irá nos dar a 0,4. Então, isto vai ser igual a 0,4. Normal. A unidade é normal. A unidade é normal. Portanto, assim calculamos a normalidade em função do ácido, não é? Em função do ácido. Portanto, é esta informação que pretendia trazer para vós, e assim nós terminamos o estudo das concentrações de soluções. O próximo vídeo, a aula, irei trazer mais exercícios em que usamos toda a informação já disponibilizada, para depois disso irmos para o segundo capítulo. Muito obrigado, até o próximo vídeo aula.